Pessoal, vamos começar? Acordou? Ótimo. Achou? Eu estava dormindo tanto, mas não tinha percebido, né? Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa de tudo que a gente falou pela manhã? Brotou aí alguma dúvida, algum comentário, que vocês querem fazer? A gente estava conversando aqui, eu pegar, ela hoje lá na rede, ela trabalha, eles usam aquele layout. Sistema, né? A Veridiana usa o Odário, não foi isso. E aí a gente estava vendo, ela estava mostrando até um exemplo ali, como que a analista põe. Tem que ser muito detalhadinho, né, cara? A gente precisa imaginar que é uma pessoa que nunca viu, ela tem que entender o que tem que Fala os fazer. programas, né? Você tem que lembrar que o AT não vai ter o mesmo conhecimento que vocês vão ter, né? Então tem que estar escrito lá, tipo assim, depois o Daniel aqui para mandar para ele, porque ele põe no drive para vocês. Mas você tem que colocar lá, por exemplo, o objetivo daquele programa, como vai ser a instrução, até como vai lá. Você tem que pôr exemplo, tipo assim, fulano, Joãozinho, faça para mim tal coisa assim, para o AT ter esse modelo de como que ele vai perguntar, de como que vai fazer. Aí ele errou. Então, como você corrige esse erro? Então, para cada programa de correção de erro. Né? Mas assim, gente, não se assustem, porque é muita coisa. Né? A pós, ela não dá conta de tudo, tá? Ela não vai abarcar todo o conhecimento que vocês precisam para trabalhar com análise de comportamento mesmo. Para quem está com intenção de fazer, né, de mais manejo de comportamento no trabalho que vocês já executam, é mais simples. Mas para quem vai trabalhar como analista mesmo, vocês vão precisar continuar aprofundando cada vez mais, tá? Precisa de passar por supervisão, e aí nas supervisões, as supervisoras vão coordenando, né, direcionando a gente, participar de congresso, de grupos de estudo, mas com pessoas boas. Eu vou pôr lá para vocês também, colocar para vocês links de Instagram, né, portanto, vocês as páginas que são de fato de pessoas boas, que estudam, que trabalham, né, com aquilo que é de fato correto. Tá? Porque tem muita gente que tem muitos seguidores, mas são blogueiros, né? Que são gente que entende de como faz os caminhos aí para ter muitos seguidores, muitos likes, eu não entendo nada disso, mas o que eu sei é que às vezes falam bastante besteira e todo mundo olha e fala, não, seguidores deve ser bom. Então, eu passo para vocês o que são instituições sérias para vocês seguirem, para vocês procurarem um curso, o que são congressos que valem a pena aí ou não, né? A gente tem alguns profissionais que sempre, todo ano fazem congressos, a gente vai porque valem a pena. Outros não convém, não vale você gastar para ir, porque te acrescenta nada. Então, tem que saber quem segue. Né? Você tem que saber quem segue, tem que saber quem vai escolher o supervisor, tem que saber quem vai te direcionar. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho de como funciona a análise do comportamento. Né? Não é uma profissão. Tá? Então, assim, qualquer pessoa pode dizer que é terapeuta A. Qualquer pessoa pode dizer, eu faço análise do comportamento. Pode falar. Tá? E não vai nem ser isso. Vai ser qualquer um. Porque está na Constituição, né? Direito e lá de exercício da profissão, desde que você não esteja colocando isso para de ninguém, se é livre e tal, que você não pode falar. Eu sou especialista na análise de comportamento. Se você não for, aí já é um crime. Mas como não é uma profissão regulamentada, não tem nada que direcione isso, nós não temos órgão de fiscalização. Então, assim, quando eu falei a questão do ficar aqui, é por causa disso, porque você não tem ninguém que você possa ir lá e denunciar. Então, a gente denuncia para os conselhos de base. Então, se é psicologia, a gente denuncia o conselho de psicologia. Se é da pedagogia, o profissional para exercer a gente denuncia para a pedagogia, para a fonoaudiologia, né? Mas a gente não tem um conselho da análise de comportamento, porque ela não existe. Ela simplesmente não existe como profissão. Né? Então, o que a gente pode fazer e que vem assegurando um pouco mais de qualidade para o trabalho e um pouco
Brasil, né, que o Brasil abriu acaba, ainda está numa fase assim, de muito ajuste, tipo, nem quem são os bambambam da análise de comportamento não estão conseguindo tirar essa aqui do Brasil, porque tem umas exigências que eles teriam que cumprir, mas se a água fosse profissão já, tipo, tempo de estágio, então assim, eles estão reformulando de novo para ver se enquadra, né, as pessoas ali. Mas tem os órgãos internacionais, então tem o QPA, né, tem um outro que aí você faz um curso preparatório, assiste aulas, e aí você submete essas horas de curso que você vai fazer lá para esse instituto, faz uma prova e aí você sai com um certificado, né, internacional. São 2 níveis. Então, a gente, dentro da análise de comportamento, a gente trabalha em hierarquia. Então, tem o nível de AT, que é o abate, tem o nível de intermediário, que é o analista assistente, que é o que eu sou hoje. E tem o analista supervisor, que para fazer o curso para analista supervisor, você tem que ter um mestrado. Então, a gente, para tirar essa certificação, você não tem ela para sempre, né? Você tem que manter em educação continuada e tá ganhando créditos, né? Então, por isso a gente tem que estar fazendo sempre cursos, congressos, coisas para ter os pontos da educação continuada para renovar o seu certificado. Se você parou no tempo da certificação e parou, você não tem ele mais de 2 anos. Tá? Então, é algo para exigir mesmo que mantenha-se no estudo, né? Que se mantenha dentro do que é importante estar atualizando. Não necessariamente, pode ser outro. O ideal seria que fosse dentro da análise de comportamento ou que fosse dentro da área da psicologia do desenvolvimento, da psicologia educacional, alguma coisa mais relacionada, assim, né? Mas não necessariamente. Né? Mas tem que ter um mestrado. Então, isso é o que ainda segura um pouquinho para nós, uma garantia para as famílias de que está sendo um trabalho bem feito. Tá? E eu acho que assim, todo mundo deve se atentar a isso, se preocupar com isso, porque a própria Unimed está fazendo agora, eles estão se estruturando para ter uma fiscalização também. Né? Então, assim, por exemplo, eu atendo o Unimed Catalão. Eu passei por uma auditoria recente, e aí ela quis saber se eu estava em supervisão, quem era minha supervisora, os documentos da minha supervisora, quanto tempo estava, meu contrato com ela de quanto tempo, como que a gente faz as supervisões com os ATs, como que a gente coordena a equipe. Então, eles estão se estruturando, estão se inteirando de como as coisas funcionam, na verdade, para ir tirando aqueles que não trabalham como deve ser. Tá? Então, o que eles fizeram aqui em Uberlândia no primeiro momento? Credenciou todo mundo, porque estava com uma fila de mais de 500 pessoas esperando. Agora eles já estão cortando. Então, agora eles já estão cortando alguns, eles já estão tirando full-time, já estão tirando alguns profissionais da aba, né? Já estão tirando algumas clínicas, né? E focando em uma só, que é a clínica parceira deles, para direcionar tudo para lá. Então, assim, eles estão se preparando para ter um espaço próprio deles, né? E aí, chega nesse momento, é a hora que eles credenciam todo mundo e só faz por eles, né? Mas, se a gente não tem essa certificação internacional, a gente fica muito restrito no conhecimento, porque são nesses cursos que vocês vão aprender de fato. Após, vai dar para vocês a base de conceitos, né? E aí, vocês vão ter que aprofundar isso, né? E são com esses profissionais muito mais experientes do que a gente vai aprendendo tudo, que a gente vai se lapidando, né? Então, assim, eu aprendo todos os dias. E hoje, a gente fala assim, que a gente faz supervisão semanal, né? Com esses supervisores. Depois passa para de 15 em 15 dias, depois até chegar em 2%, que é uma proporção. Né? São 20 horas trabalhadas para uma supervisão. Então, ou seja, dá tipo 4 horas só por dia. O resto do dia que você trabalha, ou você faz outra supervisão na semana, ou você não contabiliza. Que aí, na hora que o fiscal vier, se for sorteado para passar para o pente fino da fiscalização, vai estar falando que você vai estar trabalhando horas a mais com supervisão a menos. Então, a gente trabalha muito, mas você só joga lá na planilha as 4 horas por dia. Tá? Isso se não quiser pagar o valor da supervisão, que não é pouco. Tá? Hoje a gente tem supervisão que é paga em dólar, né, de $100, $150 a hora. E a gente tem supervisões que o pessoal cobra, que são profissionais aqui do Brasil, que cobram em torno de R$400, 350, 400 fixos. Então, assim, tem um custo para você ser um bom profissional, tem um custo alto.
quem vai trabalhar na análise do comportamento propriamente dito, você vai precisar de fazer esse recurso, tá? Vai precisar de ter esse recurso. Então, assim, e é algo que tem que caminhar nessa linha, porque eles estão se organizando agora, tem um órgão se organizando para regulamentar a produção, para lutar por isso. E aí, na hora que regulamentar, eu não sei como eles vão fazer, o que vão fazer com a gente, né, que já está a caminho, né? Não sei como vai ser essa transição. Porque aí vai ter a faculdade de análise do comportamento, e a gente não fez. Então, não sei como que eles vão fazer conosco, né? Falava-se muito sobre a necessidade de acontecer, mas ainda está um processo de catar pedra para construir essa parede, sabe? Ainda depende muito da parte política, que eu não entendo nada, não entendo nada disso, mas depende muito disso, tem que ter um deputado que faça um projeto, que seja aprovado, e aí parte com uma outra instância maior, uma série de coisas, né? Enquanto isso, o que a gente tem para garantir um pouco mais de qualidade são as certificações. Né? Tem uma vantagem? Tem. Você saiu daqui, você quis mudar de repente lá para os Estados Unidos, para a Itália, aí você vai com seu certificado internacional e trabalha. Tá? Aí, por exemplo, quem é psicólogo vai poder chegar lá e falar que é psicólogo, vai falar que é só analista de comportamento. Quem é o pedagogo é só analista de comportamento. Né? Porque aí, para exercer a outra parte, tem que fazer aquelas provas de adaptação. Então, assim, essa questão de que é muito detalhe, que você foi de onde você sua pergunta, né? Porque é ciência. Então tem que ser contabilizado. Tá? Comportamento é algo que dá para ser medido e dá para ser avaliado e dá para ser observado. Então a gente não vai falar de nada que é interno. A gente não vai falar de nada que a gente não está vendo. A gente vai estar falando daquilo que a gente está vendo, né? Do comportamento que a pessoa expressa. Então toda aquela análise que eu falei cedo para vocês é baseado naquilo que a gente está observando enquanto comportamento. E aí, o que é comportamento? Né? Tudo que a gente faz, fala, pensa, pensamento é comportamento. As nossas glândulas produzindo hormônios é comportamento. Tanto que hoje a gente já sabe que tem como você funcionar para regular batimento cardíaco, essas coisas todas. Então é comportamento. E aí chega para nós assim, né? Agora com vocês, da área de comportamento, os problemas dessa criança agora são todos comportamentais. Sempre foi. Falar sempre foi comportamento. Desfraudar sempre foi um comportamento de não saber usar o banheiro. Bater sempre foi um comportamento. Ninguém cuida antes. Vem para nós da base do comportamento só quando os meninos estão grandes, com muitos atrasos, para a gente consertar. E aí é a oficina Kids. Não é clínica, né? Aí os profissionais que atenderam antes, que atendem, que agora eles colocam limite também, né? Atende só até 9 anos, atende só até 8, atende só até tantos. Como se os meninos fossem crescer, a gente fosse jogar tudo no rio, né? Ninguém mais precisa. Fez 9 anos, não precisa mais de atendimento, não precisa de suporte, não precisa de ajuda, faz o quê com todo mundo, né? Então, assim, é muito difícil o que a gente vem vivendo, né? E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque é a oportunidade de vocês também mudarem esse olhar, né? A gente precisa ir seguindo. Dá pra gente atender tudo? Gente, não dá. Sabe, você falar assim, hoje eu consigo atender criança, adolescente, adulto e idoso. Não dá. Mas dá pra gente ajustar, dá pra gente ir por etapa, né? Então, se hoje eu só tenho criança, foca na criança, estuda a criança, mas você tem que saber que aquela criança vai crescer. E aí você já tem que ir se preparando para seguir com ele na adolescência. Aí já começa a estudar a adolescência também, aí você já fica com criança e adolescente. Aí você já vai crescendo, você já vai montando uma equipe, você já acha uma pessoa para coordenar a parte da infância, uma pessoa para coordenar a parte da adolescência. Aí sim você consegue estruturar. Mas quando a gente começa a vida profissional, a gente é a gente mesmo. Tá? Então, assim, eu tive a sorte, né? Eu e minha sócia, de a gente ter se encontrado na pós e ter começado juntas. Então, de duas, o trabalho é muito mais suave, tá? A análise de comportamento não é uma coisa fácil de trabalhar sozinho. Né? Até assim, sugiro mesmo, se vocês tiverem colegas que tenham afinidades aí entre vocês se juntem, porque é um trabalho difícil para fazer sozinho, tá? Então, a gente precisa, gente, dividir, até para dividir a dor, chorar junto, brigar entre nós para matar uns outros lá fora, né? Desabafar. Então, a gente precisa disso, sabe?
E aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar dessa forma, só atendo criança, eu só atendo adolescente, só atendo adulto, vai ficando muito difícil para a sociedade. Então, a gente precisa que pessoas novas entrem e vão assumindo isso, tendo essa visão diferente de que precisa fluir junto com o desenvolvimento humano. Precisa seguir. Né? Hoje, aqui em Goiânia, a gente não tem, gente. Adulto vai para TCC, adulto nível 3, 2 de suporte, não tem atendimento aqui. Ah, não tem. Crises agressivas. Adolescente, atendo. Adolescente, eu atendo muito. Já atendi muito também na TCC. Antes de fazer análise de comportamento, eu atendia na cognitiva comportamental e eram os adolescentes todos nível de suporte. Eu gosto muito dessa área do pessoal de nível de suporte para trabalhar habilidades sociais. Eu gosto muito dessa área, né? É uma coisa que eu gosto muito mesmo. Mas, assim, precisa de abrir a mente de todo mundo, começar a buscar conhecer um pouco mais, se aprofundar mais, não ficar na mesmice da pós, né? Dessa coisa rasa que a pós traz. É raso, gente. Não é culpa do Daniel, não é culpa do Vitri, não é culpa de ninguém. É toda pós assim. Eu fiz na UFSCar e saí de lá quadradinho. Eu falo, se jogasse a gente assim, ó, a gente não rolava, não. Ele cair e ficava, sabe? Hoje eu vejo que todos os pacientes que a gente perdeu, todas as famílias que a gente perdeu, foi por isso. Na época a gente se revoltava, né? E tinha aquela grandiosidade, pô, essa família ousou sair da gente. Como que a gente está fazendo um trabalho tão bom, mas cadê? A gente não olhava para aquilo lá, que era a importância da vida deles, o que eles precisavam. Vocês davam conta de fazer o que a gente estava pedindo, né? Então, assim, a gente perdeu muitas pessoas por isso. E vai perder. Quem continuar trabalhando assim vai estar sempre perdendo. Daí a gente não pode trabalhar só pelo dinheiro, gente. O dinheiro é tudo na vida da gente. Né? Você não respira direito, quase que tem que pagar para respirar, né? Mas para ter um ar de temperatura boa, a gente já paga. Uma temperatura a gente já está pagando. Mas, assim, para tudo o dinheiro está ali. Só que se o dinheiro for reger o seu valor principal no trabalho, no nosso comportamento, não vai fluir. Não vai fluir. Tá? Não vai mesmo. Não vai dar certo. Porque aí você vai começar a preocupar em dinheiro, em ganhar muito, encher a clínica, encher, e vai perdendo a qualidade. Então, isso também existe um número, de acordo com o Código de Ética da Análise do Comportamento, a gente pode atender em média 15, cada um. Dá para fazer só isso? Não dá, gente. A gente precisa de mais. Não é suficiente. Tá? Mas aí, o que a gente faz? Também não pode falar que um vai coordenar uma equipe de 50 crianças só. Também já é muito. A gente tem que achar o meio termo. A gente tem que começar sozinho, construindo uma equipe, formando uma equipe, mas olhando já para alguns ADs com um olhar de virar coordenador, de começar com função de líder, para você criando aquelas pessoas junto com você, de acordo com seus valores, porque você pega uma pessoa de fora, tem valores muito diferentes dos da gente, às vezes, vem com vícios de outras clínicas, é muito mais fácil formar um profissional ali, né? E aí, Aldair, é difícil, é muito detalhe, não é só no programa, tá? É muito detalhe mesmo. E foi por isso que eu fui procurar uma avaliação biopsicológica, porque eu não dava conta. Eu sou excelente para falar, para explicar, para tratar o cliente, eu e eu. Mas aí, a partir do momento que aumentaram os clientes, eu precisava cuidar das folhas de registro, eu atrasava todas, largava os meninos sem folha de registro, sem atualizar programa, tal. Aí que eu fui procurar a minha avaliação para entender que era aquilo, né? Eu estava tão incompetente assim. Foi que eu descobri meu TDAH, agora eu estou melhorzinho. Ainda não 100%, mas eu estou evoluindo. Né? E aí a gente precisa ter todos esses critérios. Aí o sistema ajuda? Ajuda. Mas esses sistemas são muito limitados. Eles são muito limitados. Eles não te dão margem para você acompanhar. Eu ainda uso a folha manual. Porque a gente abre lá na mesa assim e vai olhando dia por dia, programa por programa, tal. Ali no sistema eu não tenho controle, por exemplo, eu não consigo, por exemplo, abrir todas as folhas para eu comparar. Entendeu? Então aí eu vou ver a soma, o gráfico. E quando a gente gosta de acompanhar de verdade, a gente acompanha o que está acontecendo, a gente precisa olhar como foi o dia, como foi a semana. Por que aqui ele deu conta que nesse dia não deu, que ele deu? Né? Por que aqui caiu tanta porcentagem desse dia para esse dia? O que aconteceu? Né? Então aí tem, vamos falar um pouquinho de documentos. A gente precisa ter folha de registro que é preenchida diariamente. Nota de sessão que é preenchida diariamente.
Folha de evolução, controle de evolução, preenchido semanalmente. Cada vez que você vai na supervisão, você tem que dar lá o que evoluiu e o que não evoluiu. Para quem é psicólogo, prontuário. Tá? O prontuário, para quem é psicólogo, é indiscutível por causa do CRP. Tá? Para as outras profissões, eu não sei como funciona, se quem é analista de comportamento e é pedagogo, fono, tal, o fono também precisa de prontuário. Eu também acho que precisa. Talvez só pedagogo, que eu não sei se tenha que fazer o prontuário, mas tem que ter uma nota de sessão, uma coisa assim, né? Tem que ter um registro, né? Então, são muitos documentos, tá? São muitos documentos. Se a gente não tiver organização, nossa, enquanto analista, o AD, organização dele, sujou, tá? Aí sujou feio, porque você apresentar para a família a evolução, você precisa daquilo. E aí, quando a gente começa, como é que é, né? Minha supervisora falava assim, não, aí aqui, ó, você faz assim, você pede sua equipe de gráfico, fazer tal coisa, pensando de gráfico. Era a Isabela. Aí você pede para a equipe que faz material, tal, equipe de material, era eu. Aí você fala para o coordenador, era eu, era a Isabela. Aí você fala para o seu contador, assim, era eu e a Isabela. Aí você fala para o pessoal da gestão de pessoas, aí ela falava assim, vocês conseguiram fazer os protocolos que eu passei para vocês? Eu falei, deixa eu te falar. Ou a gente vai cuidar da parte clínica, ou a gente vai fazer administração e, né, não está dando. Então se divide. Uma fica com a parte administrativa, outra com a clínica. Quem que queria? Ninguém. A gente queria a parte clínica, a gente não queria essa outra parte chata, mas a gente teve que aprender. Isso que eu falei até para o Daniel, é importante, se estivesse na faculdade, ou mesmo na pós, no módulo, falando de como se abre uma clínica, como se monta documentos, essas coisas, porque a gente aprende na raça, né? A gente tem que aprender na raça mesmo, né? Na unha. E é muito ruim. Então, assim, a gente começa sozinho mesmo. E aí não dá para você começar e pegar 30 crianças. Não dá. Você tem que começar com pouco mesmo. E aí, à medida que vai aumentando o número de crianças, você vai treinando mais pessoas para te ajudar. Aí, como que a gente faz isso? Como que a gente escolhe essas pessoas? Pela forma como elas se comportam. Então, eu vejo que você se comporta muito bem quando a demanda, por exemplo, quando eu te peço, tem alguma coisa que eu não consegui fazer, eu te peço, você faz muito bem. Eu vejo que você consegue liderar um pedacinho ali da equipe do grupo. Tal. Então, a gente começa a ver as habilidades de cada um e vai colocando ele em algum lugar, para ir formando essa equipe crescendo junto. Né? Mas condição hoje de falar, Kátia, tem. Hoje que eu estou na clínica ABA, tá 5 anos. Eu sou bebê ainda. Né? E a gente foi começando, eu e a Isabelle foi aumentando, né, um pouquinho. Hoje a gente consegue ter o contador, o advogado, uma pessoa que cuida só da parte de gestão, uma pessoa que cuida do administrativo, uma pessoa que cuida do material. Já tá bom. Né? A gente tinha vontade de trabalhar com um sistema, mas não conseguimos trabalhar com um sistema, para a gente ficou falho, mas é um recurso que ajuda muita gente, né? Então, a gente vai se organizando aos poucos para conseguir chegar no lugar que a gente quer, não é de uma hora para outra. Né? E não dá para pegar um monte de gente de uma vez, vocês não vão fazer um bom trabalho. Tá? Então, assim, mas não desorienta, não. É a base, que é a base. E a gente, aí depois vocês vão buscando, dentro daquilo que cada um acha importante, tem vontade de trabalhar, vai buscando focar. Tá? O que vocês preferem que eu fale agora? Eu sei que algumas pessoas vão embora antes. Eu falo de treino parental, que eu fale de trabalho da análise de comportamento na escola, ou que eu fale de habilidades sociais? Deixa eu só te perguntar uma coisa, que eu ouvi você falando. Terapia de aceitação e compromisso. Hoje, a terapia de aceitação e compromisso, junto com a análise do comportamento, elas se fundiram de uma forma assim, tão bacana de se trabalhar, com os princípios de uma e de outra. ECT é a linha de terceira onda, né? Tinha TCC, só TCC, né? E aí vieram as abordagens de terceira onda. Então, elas diferem um pouco da TCC tradicional, na forma como acontece, como se conduz, né, a terapia. E a ECT, ela é a terapia hoje que melhor tem resultados para flexibilidade, que é a maior dificuldade que a gente tem com as nossas crianças, né, a flexibilidade psicológica. Terapia de aceitação e compromisso.
Aí, como é do inglês, é o contrário, né? Aí fica ACT. E aí, o criador da ACT, foi o Stephen Hayes, ele criou a ACT porque nada ele tinha um processo muito difícil, depressivo, e nada das terapias ele conseguia sair da depressão. Então, a ACT trabalha muito com aceitação. E aí, aproveitando para já falar, porque eu vou usar isso no treino parental, tá? A ACT trabalha com o Hexaflex, né? Então, aquela estrela de 6 pontos lá, que a gente trabalha com. A gente entende que para ter flexibilidade, você precisa desenvolver 6 habilidades, que é aceitação, desfusão, ação comprometida, valores e o eu, né, do contexto ali da situação. O que quer dizer isso? Se eu, na TCC tradicional, a gente trabalharia com a criança com questionar o pensamento, com tentar mudar o pensamento, transformar ele, pensar diferente, né? Porque tem a tríade da reconstrução cognitiva, que é o que eu penso interfere no que eu faço, que interfere no como eu sinto, por assim, né? Na ACT não. Na ACT a gente não se preocupa em mudar pensamento. A gente não se preocupa em mudar uma emoção, uma dor. A gente entende que o sofrimento é inerente à condição humana. E que você precisa, é mais fácil aceitar aquela situação do que lutar contra ela. Né? Então, onde entra isso? É mais fácil eu aceitar que eu tenho dificuldade de interação social do que eu ficar tentando acreditar que não, que eu estou com algum problema, que não é, que eu não tenho habilidade. Ou é mais fácil eu aceitar que eu me separei e estou sofrendo do que eu ficar falando, eu não posso sofrer, eu não posso sofrer, eu não posso sofrer. Entendeu? Então, quanto mais você sabe aquela coisa do elefante rosa lá, não pensa no elefante rosa, quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar tudo é a gente aceitar. Tá? Então, a gente aceitou, quer dizer que eu vou parar e não vou fazer nada, porque agora eu aceito que estou sofrendo, tal. Não. Aceitar para parar de ter que brigar com aquilo que está dentro da gente. Tá? Vou já correlacionando isso com o treino parental. Primeiro passo, a maior dificuldade que a gente tem com algumas famílias, a aceitação do diagnóstico dos filhos. Tá? Então, assim, se eles não aceitam que existe um problema, que existe um transtorno, que esse transtorno, se não transtornasse a vida, não se chamaria de transtorno, né? Essa é a diferença. Às vezes a gente tem muitas características de autismo, mas essas características não transtornam a nossa vida, então não é transtorno. Mas quando chega naquele limite de transtornar, né, então as famílias não aceitam. E aí ficam lutando contra aquilo. Aí quer esconder, não conta com o professor, aí o professor não está sabendo o que está acontecendo, não tem como ajudar a criança na escola, suspeita, mas não pode, não tem abertura de chegar na família, né? Então, trabalhar com as famílias de que é importante a aceitação é muito importante, tá? A gente vai conseguir que todos aceitem no seu tempo. Tá? Às vezes a gente precisa encaminhar lá naqueles cuidados, de cuidar de quem cuida, precisa encaminhar aquela pessoa para um atendimento individualizado, uma psicoterapia, para que essa pessoa consiga. Tá? Aí a gente pensa, se eu aceito, aí a gente pensa, se eu aceito aquela dificuldade que eu tenho, se eu aceito o diagnóstico do filho, eu posso começar a trabalhar com o que eu sinto. Né? Aí o que eu sinto? A gente começa a diferenciar o que a mente da gente é. Porque se vocês agora pararem, ficarem pensando, fechar os olhos e pensar que tem uma pizza aqui na frente de vocês, que ela é muito cheirosa, que é uma pizza de calabresa, que é isso, que é aquilo, a hora que você abre o olho, a pizza está aqui? Não está. Então, isso, o pensamento, ele é só um pensamento. E muitas vezes os pais acreditam que o que eles pensam realmente vai acontecer. Eu não vou falar com o filho autista, porque aí todo mundo vai discriminar ele, todo mundo vai excluir, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, tal, tal. Então, a gente precisa trabalhar com a aceitação dos pais, ensinar para eles a fazer essa desfusão, né, que é esse olhar de dar um passo para trás de si e olha para essa realidade como se fosse um cenário, um teatrinho acontecendo e personagens. Né? Ensinar para eles que os pensamentos vão vir, mas que tudo bem o pensamento vir, e ele só fala, pensei essa besteira e tal, mas é só um pensamento. Não é porque eu pensei que ele vai acontecer. Tá? Porque às vezes a gente pensa e acredita que o pensamento já é real. E aí isso freia o que o pai e a mãe têm que fazer. Tá?
que é importante para essa família, o que é importante para vocês enquanto profissionais. Então, pensando no treinamento parental, o que é importante para a gente, como profissional, num treinamento parental? Que a família engaje com a gente, é importante para nós que a família participe, que a família faça o que a gente orienta, né? O que é importante para os pais no treinamento parental? O que é o objetivo deles com as terapias do filho? Que o filho evolua, que o filho se desenvolva bem, né? Então a gente tem os valores, tá? E aí a gente já falamos de 3 pontos do Hexaflex, né? Aceitação, desfusão e é tudo muito superficial, tá? Mas depois vocês quiserem aprofundar no material. Que eu estou passando aqui, só para vocês entenderem como a gente faz o treinamento deles. Aí a gente vai pensar em ação comprometida. O que é ação comprometida? É aquilo que eu posso fazer para chegar naquilo que é importante para mim. Que é a ação que eu tenho que ter para caminhar rumo ao que é importante para mim. Então, o que é importante para mim está aqui. O desenvolvimento do meu filho. O que eu estou fazendo está me levando, as minhas ações estão me levando para cá ou elas estão me distanciando do meu objetivo? Porque às vezes as famílias a gente orienta e eles não conseguem perceber que o que eles estão fazendo está distanciando eles daquilo que é o valor que eles querem, que eles buscam. Tá? Aí a gente tem a outra ponta, né, que é o eu observando tudo isso. Né? A gente tem que desenvolver essa habilidade de olhar para todos esses setores e a gente só vai ser flexível quando a gente conseguir olhar para todos esses setores. Como que eu me comporto na minha vida, como que eu estou agindo, como que eu estou sendo, né? Então a gente tem que trazer essa consciência para a família, ajudar a família a ter consciência de como que está eles nesse contexto, como que está a situação deles nesse contexto da criança que eles têm. E o outro ponto é ação, valor, ação comprometida, o contexto, desfusão. Atenção plena, que é o estar em si ali, né? Você está inteiro naquilo que você está fazendo, você não está, trabalha bastante essa questão da ansiedade, né? Então, a atenção plena mesmo, é eu sentir o que eu estou sentindo, vai identificar no meu corpo que eu estou triste, identificar no meu corpo que eu não estou legal, isso e aquilo. Então, isso é muito importante que a gente aprenda a estar com a gente, né, estar inteiro, e não com o pensamento lá na ansiedade, no futuro ou na depressão que passou e não deu certo, tá? Então, de trabalhar sempre com a dor. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? A gente não tem quadro. O outro que eu falei atenção plena. Não. Eu confundi. Tem esse. Tem. Próxima vez que eu ver você a gente faz um negocinho assim, chama Matrix, né? Matrix, a gente vai falar com o pai. Então, por exemplo, vamos fazer um treino parental, onde o pai está com a questão do pai é, por exemplo, que a criança, o objetivo dele é que a criança, fala aí alguma coisa. Para de dar bico. Aprenda a pedir as coisas, tá? Então, para de dar bico. Então, aqui no valor, a gente, para onde está aqui a seta do valor, a gente vai colocar aqui o comportamento que a gente quer que aconteça, que é aprender a pedir, né? Aprender a solicitar, tá? Então, vai vir aqui. Aí você começa falando com a família, né?
Como que você se sente? Eu vou mandar isso para vocês de forma estruturada, escrito direitinho. O valor, o que eu sinto, o que eu faço, entendeu? O que eu sinto, os valores, o que eu faço, o que eu sinto e como eu faço na hora que eu estou sentindo. Vou explicar para vocês. Você pensa assim, na hora que o menino dá birra, o que você faz? Como que você se sente? Eu fico triste. Aí você vem e escreve aqui, fica triste. Aí quando você está triste, o que você faz? Quando ele está dando birra? Eu entrego logo para poder ficar livre. Aí depois que você entrega logo, como que você fica? Eu fico me sentindo culpado. Porque eu estou culpado porque eu não devia ter feito isso, eu tinha que ter estado de outra forma. E aí quando você sente culpa, o que você faz? Eu vou lá e como muito, e vou lá e converso, brinco com ele, dou carinho, porque eu estou me sentindo mal, porque eu estou prejudicando meu filho. Então, o que acontece? Para o lado de cá, é tudo que afasta a gente do objetivo. O lado de cá é tudo que nos aproxima do nosso objetivo. Então, a gente mostra para a família que ela está ciclando de um lado, que é o lado que afasta. Tá? A gente pode fazer amanhã, eu preparo agora hoje à noite, algumas folhas com esse esquema para a gente fazer amanhã. Tá? Aí a gente treina junto aqui, eu vou fazendo com vocês. Aí o que a gente fala para a família? Você está vendo que você está, tudo que você sente, o que você faz, está girando em torno desse lado aqui, que é o lado que te afasta do seu objetivo, do seu valor? Sim. O que você acha que você pode fazer? Aí aqui, ação comprometida e dedicada. O que você acha que você pode fazer? O mínimo passo que você pode dar, a mínima ação que você pode fazer para que você consiga fazer diferente? Eu acho que eu posso, não, eu não consigo de forma alguma enfrentar a criança e não dar o que ela consegue, mas o pai consegue. Então vamos colocar. Então você vai se afastar nessa hora e o pai vai assumir. Já é um plano de ação, tá? Tipo, é difícil olhar meu filho, eu tenho muita dificuldade de pôr o limite, falar para ele que não vou dar o que ele quer, mas isso tudo, quanto mais eu faço, mais eu afasto ele do que eu quero. Então, se eu não dou conta, eu afasto e deixo o pai agir. Ou, eu posso sair de perto dele na hora, para eu não ficar vendo ele chorar. Então tá, você vai se afastar dali um pouquinho, e aí a gente vai ver se essa pessoa vai conseguir esse passinho. E tudo bem que seja um passinho, porque às vezes a gente tem que ir a passinho por passinho mesmo, tá? Para vencer uma etapa. Então a gente fala sempre, tanto na psicoterapia, quanto no treino parental, quando a gente trabalha com ECT, a gente fala assim, qual que é a menor ação, o menor esforço que você pode fazer rumo a isso. Porque se a gente já chega falando, olha, você vai chegar, parar perto dele, porque o que a gente está fazendo treino parental é isso, né? Na criança até a vida, você vai chegar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Cadê que a pessoa dá conta, gente? Uma coisa é saber cognitivamente que eu preciso fazer isso, outra coisa é dar conta. Tá? Então, se a gente não fizer a pessoa refletir, mostrar que o que ela está fazendo, ela está afastando ela do objetivo, se a gente não der estratégias para ela chegar nesse ponto que a gente espera, ela não vai chegar. E aí é por isso que o treino não funciona. Por isso que o treino parental, você vai lá e vomita um monte de coisa em cima dos pais, não funciona. Tá? Porque você não perguntou se eles dão conta, você não perguntou, contei para vocês que a gente pediu para a família escolher um objetivo, fazer uma refeição junto com a criança, eles não conseguiram. Então, acontece, tá? Mas aí a gente precisa mostrar para eles no papel o que está acontecendo, né? Então, aí eu consigo, então, sair de perto dele na hora, deixar ele chorando, mas ficar um pouquinho mais de longe, e aí na hora que ele parar de chorar, eu chego e converso. Já é um passo. Tá? Isso aqui não existe uma coisa pronta. Eu vou ensinar para vocês o raciocínio. Eu vou trazer amanhã e vou mostrar para vocês o raciocínio para cada um fazer na folha. Faz de si mesmo. Pensem em algum valor para vocês, algo que vocês querem atingir. Então, quero começar a ir para a academia. Isso eu não faço, tá? Não é essa cara. Não vou fazer, não quero ter esse interesse. Não quero fazer. Isso é porque eu não quero. Então, assim, a gente faz de cada um para vocês entenderem como que é esse raciocínio, tá? Então, a gente vai mostrando para eles que, para atingir isso que é importante para eles, eles precisam se movimentar, eles precisam fazer algo que vai em direção, tá? E é assim que a família vai engajar com vocês. Porque na maioria das vezes, gente, eles concordam com a gente na nossa frente, e na hora que a gente virar as costas, eles falam não fazer nada. Matrix. Seleção, matrix.
só dela, mas você usa Matrix em várias áreas, com vários modelos, né? Na ACT a gente usa sim como a forma de mostrar que o seu caminho, você tem de valor é para cá, e às vezes a gente fica ciclando, quando não dá certo, só aqui, né? Então, aí a gente vai treinar amanhã direitinho, porque sem eu escrever no quadro para ir mostrando para vocês desenho, no slide eu não sei fazer isso, gente, de escrever e aparecendo lá. Tá? Então, eu preciso de adaptação comigo. Então, eu trago um papel impresso, dou para vocês e vocês vão fazer. Por que eu estava explicando isso para vocês que a gente vai treinar amanhã? Porque se a gente não achar uma forma de fazer a família engajar, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. E essa é uma das formas de a gente conseguir mostrar para eles visualmente, e eles, como eles vão respondendo, a gente não chega falando. Tudo que você chega falando, olha, você precisa fazer isso, eu acho aquilo, não vai dar certo, isso é conselho. Isso é coisa que pai e mãe faz e nunca deu certo para os filhos obedecer. Né? A gente na terapia faz diferente, dá certo. Por quê? Porque a gente não dá conselho em terapia, a gente faz a pessoa pensar. Então, a gente tem ali na hora do treino parental, quem é o nosso cliente? Não é a criança, são os pais, os cuidadores. Tá? Então, aí a gente vai conduzir esse raciocínio com eles de modo que eles percebam que, sabe, vai cair a ficha. Tudo que eu estou fazendo, a melhor das boas intenções, está me levando para um lugar que não é o que meu filho precisa. Tá? Então, isso é importante a gente aprender a trabalhar. O que é experiência? Tá? Não estou falando de literatura, não. Vou passar para vocês dados de experiência clínica nosso mostra. Quando a mãe concorda, tudo acontece, gente. Nossa, a mãe, ela desbrava o mundo no peito, mas ela consegue fazer aquilo que a gente orienta. Se ela acreditar na gente, ela vai fazer. Agora, quando a mãe não concorda e o pai é que leva, às vezes casal separado e tal, aí vai ser boicote atrás de boicote. Então, a gente tem que ganhar a mãe. Tá? A gente precisa ganhar a mãe. E sem ela, no tratamento, a gente não sabe. Tá? Então, assim, a gente tem uma mãe hoje, um casal separado, que o pai que nos procurou, a mãe nunca concordou com a terapia da criança, o menino nível 3 de suporte, ele é nível 3, ele até já está alfabetizando, tudo, mas ele não consegue ficar sozinho para nada, não fazer nada, totalmente dependente, então nível 3 mesmo de suporte, sabe? E ali ela faz tudo diferente do que a gente ensina, do que a gente treina, sabe? Quando a mãe não vincula com a gente, quando a mãe não cola na gente, não faz. Ai, não esquece. Então tem que trazer a mãe. E aí a gente usa de várias ferramentas que eu estou trazendo, né? Recentemente ela ensinou para ele fazer cocô no box. Ele já não usa fralda há muito tempo, já usava banheiro normalzinho. Aí um dia que ele passou mal, aí agora você pensa, se você chegar a receber uma visita na sua casa, vai lá e faz cocô no seu lugar de uma criança boa. Quem vai chamar esse menino, essa mãe, para algum lugar, para alguma festa, para algum passeio, entendeu? E aí ela faz isso, parece que assim, na hora a gente pensa assim, essa ela escolheu e fez para me irritar. Né? Na hora, o primeiro impulso da gente é esse, né? Mas ela não está vinculada. E essa ela não está disposta também, nem a ir lá para os outros. Então, o que a gente faz? Trabalha com o que a gente tem. Que é o pai, o tempo que ele está com o pai, o tempo que ele está com a mãe, a gente não interfere e vamos trabalhando. Tem alguns casos que a gente não consegue, né? Porque não depende da gente, isso aí já está fora do nosso controle. Né? A gente tem coisas que estão sob nosso controle, e que não está sob nosso controle, não adianta a gente sofrer, a gente não vai conseguir às vezes, né? Aí depende do outro. Então, assim, o treino parental, ele é assim, não tem jeito de você tratar, de você cuidar de uma criança, de você tratar de uma criança sem treino parental. É para tudo. Para tudo. Você precisa ensinar como que ele vai fazer. Às vezes você precisa ir junto lá. Nesses casos que a família não dá conta, tem dificuldade, a gente vai junto. Então vamos lá. Né? O bebê deu bico aqui, respira. Às vezes a gente tem que fazer tipo coach, tá? Respira. Esse aqui. Respirou, não vamos passar. Não passa, tá perto. Mas não vou aguentar mais. Então você, vamos, eu tô junto. Aí vai, a pessoa vai passando mal, você para, respira de novo, acalmou. Vamos, aí chega lá perto. Agora você vai ficar aqui, você não vai fazer nada. Você não vai, ou agora ele está te chorando, você vai falar para ele esperar, que nessa hora você está conversando comigo, para ele esperar. E aí a mãe fica assim, filha, a mamãe já te respondeu, mas ele está chorando. Sabe? Não dá conta, gente. Se você não
ele está sensibilizando você, que ele sabe onde dói, você, então só respira, olha para mim, vira para ele com firmeza e fala, a mamãe está conversando agora, depois eu te dou atenção. Aí ela vira e fala que isso, né? Então, assim, é um treino que para a pessoa conseguir, às vezes a gente tem que fazer isso muitas vezes, sabe? Tá? Às vezes a gente tem que dar um modelo primeiro. Então, tipo, a criança vai, faz alguma coisa, eu vou lá, faço a intervenção, explico para ela primeiro, isso se chama BSD. É um estilo de ensino. A gente primeiro passa, teoricamente, como que a gente vai fazer e como que a pessoa faz. Aí vai lá, executa, a pessoa, seja o AT ou a mãe, tá? Pra qualquer pessoa que estiver treinando, a pessoa vai lá, executa, você verifica se está certo ou não. Se não estiver certo, você vai, fala, me observa fazendo. Vai, faz de novo, volta, dá a oportunidade para a pessoa fazer de novo, depois você dá o feedback para ela. Foi legal, isso. Você viu que tal hora você fez isso, não deu certo, mas aí depois você corrigiu, funcionou. Então a gente faz isso com a criança, com a família, com a mãe, tá? Tudo que a gente aprende na análise de comportamento, você vai usar em todas as pessoas do ciclo do atendimento. Tá? Você vai usar com a AT, você vai usar com a AT. Às vezes a gente precisa, quando a AT tem dificuldade, ir lá e sentar e fazer para ele ver. Às vezes a gente precisa ir lá e acompanhar. Ó, agora que você fez assim, então a gente faz às vezes pela câmera, ou você agora faz exercício. Não deu certo, eu vou ter que ir lá. Tá? Se não der certo pela câmera, eu vou ter que ir lá fazer para ela ver. Entendeu? Então, assim, a gente precisa com a família entender que eles não estudaram, eles são só pais, eles têm um emocional envolvido, né? E a gente precisa de dar o suporte que eles precisam. Se como a criança a gente seleciona qual suporte ela precisa para tomar um banho, para comer sozinho, para o pai a gente também vai selecionar qual suporte ele precisa. Se ele precisa de ajuda física total, eu pegar ela aqui e falar, vamos comigo, estou com você, né? Ou se ela vai seguir só um comando verbal e vai conseguir, né? Se vai precisar de eu estar coladinha aqui para ela fugir, ou se eu posso já ir distanciando para a criança entender que é ela e a mãe, tá? Então a gente faz isso gradativo. A gente primeiro identifica o nível de dificuldade da família, a gente estabelece as metas, então o treino parental tem que ter uma estrutura igual o programa que a gente faz para a criança. Então o que eu preciso com essa família? Normalmente a gente começa a atender a criança, aí você fez a anamnese, já conversou tudo, aí a gente espera ali uns 30, 40 dias para fazer o primeiro treino parental. Para a gente ver em casa o que ver como a criança está respondendo, o que a criança está trazendo para a gente de melhor ou não, se está estagnado ou não. Aí a gente chama a família para conversar. Aí a gente pergunta o que vocês têm de dúvida, o que vocês querem, como que a gente pode ajudar vocês. Espera eles pedirem, tá? Porque às vezes a gente chega tudo pronto para falar para eles, não tem nada que eles estão querendo. Talvez eles vão falar assim, vocês sempre para mim não importância, eu não vou fazer. Então, espera vir deles primeiro, né? No começo, como vocês não vão ter essa prática ainda, é mais difícil. Então, talvez ter um esqueminha do que a AT traz, do que vocês estão percebendo de dificuldades, como que a família age e tal. Ter um esqueminha escrito para poder direcionar, porque às vezes a família chega e fala assim, não tem nada para perguntar. Aí você vai falar, né? Se você não preparou nada, você vai falar, então vamos, né? Tomar um café. Então, aí é bom ter algo da parte de vocês pronto, mas sempre partir da fala deles, da busca deles, do interesse deles, né? Do que eles querem aprender primeiro. E aí a gente responde o que eles querem e a gente fala, então, também a gente percebeu outras coisas, assim, que talvez a gente ache, o que vocês acham da gente tentar dessa forma? Ah, não vou fazer. E aí tem aqueles embates, vocês vão se deparar muito, que é de casal separado. E eles podem pensar a mesma coisa, mas se eles se odiarem, eles vão ter opiniões diversas ali na sua frente. E é nítido, gente, a gente percebe nitidamente quando é assim ou quando eles realmente não concordam. Então, nesses casos de divergência, ou caso de a mãe não está aceitando, ou o pai não está aceitando uma coisa ou outra que a gente está propondo, a gente tem que. Você vai tentando. E se fizer assim? E se fizer assim? Tá, ok, então assim vocês acham que vai, então vamos tentar assim, vamos tentar assim. Chega um ponto que esgota a nossa possibilidade. Só do tudo que a gente tem para oferecer. Aí, o que a gente faz? A gente devolve, tá? Ok, então, eu tô vendo que, assim, não vai dar certo, realmente, né? Para vocês está difícil, assim também parece que não vai dar. Então, como que eu posso ajudar vocês? Como que a gente pode, então, traz para mim alguma ideia de como vocês pensam que poderia dar certo. E aí eu tento ajustar dentro da ciência.
que eles caem a ficha e falam, tá, não tem outro jeito, é o jeito que tá falando mesmo. Né? Então, assim, no treino parental, você tem que ter muita sensibilidade para sentir o que eles estão fazendo, se eles estão querendo te boicotar ou não. Acreditem se quiser, mas tem gente que paga caro para boicotar o trabalho que eles pagam a gente por fazer. Tá? E não é porque são burros, porque são bobos, ou por isso porque não dão conta. Não? E aí entra lá de novo um cuidado que a gente tem que ter com a família, de ter trabalhos em grupo para resolver o que é mais superficial, dinâmicas, às vezes, com grupos menores para trabalhar alguma coisa específica, ou a proposta de ter na clínica alguém que atenda os pais, ou de encaminhar para algum colega que você sabe que vai trabalhar bem essa condição individual. Tá? Então, algumas famílias a gente consegue fazer um treino parental, dar certo de primeiro. Outros a gente precisa levar isso para terapia individual primeiro, para depois eles conseguirem chegar até a gente. Ah, então, assim, a gente tem que ir aos poucos. Eu tenho uma família que o pai odeia o autismo e ele xinga o autismo e fala assim, perdão da expressão, esse inferno, esse diabo desse autismo, desse tal, e ele grita, ele xinga, ele fala. Ele só não sabe que ele é. Quem nunca contou. Não vou ser eu também. E vou falar, não vou ser. Tá? A gente, às vezes, dá uns toques na hora do treino parental, tipo assim, mas então, mas é assim, né? Mas vocês também são muito assim, não é? Muito fechados, muito tal. Então, né, isso também vem assim, atrás de vocês. A gente vai dando uns toques para ver se a pessoa fala, será que eu sou também? Mas alguns chegam a essa conclusão. A gente tem famílias que na hora que você finaliza a avaliação, fala assim, você tem vontade de alguém avaliar adulto? Porque eu tenho isso aí. Eu tenho. Né? Aí tem esse também. Aí esse também é outro para você. Aí a gente tem um trabalho mais complicado, que é mostrar para ele que ele sobreviveu, mas que ele é ele e que o outro é o outro, né? E que às vezes o outro também, o filho, vai sobreviver. Mas será que o filho precisa passar por tudo que ele passou para sobreviver? Aí a gente tem pessoas que são muito antigas, muito velhas no pensamento, na forma de pensar, que fala, tem, não vai dar valor, tem que passar tudo, liga para a sessão pré, passar falta, das coisas, tem isso, né? Então a gente tem um trabalho aí para fazer psicológico nessas famílias, né? Se são vocês da área da psicologia, vocês vão conseguir conduzir isso no treino parental. Se não forem da psicologia, vocês vão precisar pedir, assim, mas ninguém vai fazer psicoterapia no treino parental. Ah, eu falo conduzir, sim. Às vezes a gente, psicólogo, tem algumas ferramentas a mais para, na hora do treino parental, fazer algumas pontuações ali, né, algumas intervenções. Mas a gente sempre indica também, caminha para a psicoterapia individual dessas famílias, tá? Então, assim, a gente tem muito trabalho no treino parental. Muito. Hoje já existe até especializações de treino parental. Né? Hoje existe essa especialização, já está como de 2 anos, você vai aprender como orientar pais de vários tipos de diagnóstico, crianças de várias, desde o desenvolvimento neurotípico até todas as diversidades que existem. Já é uma posse. Né? Então, o importante é essa função. E que tem muita gente que atende criança com autismo que não faz, que atende criança com síndrome, TDAH, e que não faz isso. Eu tento levar até o último suspiro. Eu, particularmente, só cancelei um contrato com uma família porque foi desrespeitoso demais a forma como a mãe estava tratando a gente. Mas ainda assim, nós ficamos muito dó de crianças, porque aí você sabe assim, que ela já tinha passado por um monte de pessoas que não tinham conseguido trabalhar, tudo. Aí ela nos procurou de novo e a gente acabou se rendendo. Eu tinha jurado que não, nunca mais, mas peguei porque a gente ficou com dó. Porque o menino estava quase em surto. Ele estava parecendo uma criança com esquizofrenia, surtado. Aí ele é só um autista e ele só estava com dificuldade, ninguém entendia ele. Ninguém conseguia entender o que ele falava, o que ele queria. Ele estava louco. A avó olhava e falava assim, tadinho, não passa nada na cabeça dele, não pensa nada. E ele sabia tudo, ele estava entendendo tudo que estava sentindo. E a gente falava para eles que ele entendia e ninguém acreditava. Entendeu? Então, assim, aí quando ele aprendeu a usar o tablet para conversar, ele começou a falar, você é chata.
chata, não quer ficar com você. Você ia falar pra avó, entendeu? Ele ia tomar banho, a gente ensinou ele a arrumar lancheirinha, ele arrumava a lancheirinha, ia tomar banho, ele estava acabado de tomar banho e voltava, porque ele já voltava furioso, que ele sabia. Que aí, enquanto ele tomou banho, a avó foi lá e mexeu e mudou tudo que estava na lancheira e na mochila dele. Aí ele esmurrava, quebrava, ele chegou, gente, ele arrancava as portas dos armários da casa. Hoje ele tem 9 anos, tá? Mas ele chegava a arrancar as portas. Aí nós pegamos de volta. Mas vontade de falar não, a gente às vezes tem muito, tá? De falar assim, essa mãe sabe pisar aqui de novo, eu não quero essa. Mas ele já acaba que assim, gente, já não consegue. Eu, pelo menos, não consigo, mas pela criança. Voltou. Hoje é parceira nossa. Hoje é parceira nossa. Mas assim, a gente às vezes não consegue pela criança. Às vezes você faz muita vista grossa do que você ouve, do que você passa no consultório para poder ajudar a criança. Às vezes a gente vê famílias que a criança está desajustada totalmente e que nem tem um problema tão assim, mas você mantém o tratamento da criança, a intervenção da criança para poder ver se você melhora aquela família para dar conta. Tem um exemplo clássico disso. A gente tem uma criança que a gente está atendendo só no grupo. E a gente falou que precisa, que isso, que aquilo, tal, mentimos. Não, realmente precisa. Mas se a família olhasse para ele como filho mesmo, ele não precisaria. Tá? Então, eles têm um menino com autismo, que é super inteligente, que aprendeu a ler sozinho, aos 2 anos, hiperlexia e tal, e ele se desenvolve muito bem. A dificuldade dele é de habilidades sociais, tal. O outro, que tem um desenvolvimento tico, ele não está na idade de ler ainda. Ele está com 4. Mas o irmão com 2 lê. Então, lá, o que está errado não é o outro, é ele. Entendeu? Então, eles cobram do que não tem o transtorno que seja tão bom quanto o outro, que fala 2 línguas, que sabe ler e escrever. Então, ele é um menino totalmente negligenciado em casa, desprezado. Fica o pai e a mãe filmando o outro o tempo inteirinho, mostrando as gracinhas que ele faz. Aí ele chega, a gente sabe, e fala assim, mamãe, ó, tô dançando, filma. Mostra pra avó que eu tô dançando. Sabe? É triste. Aí, o que a gente fez? Fez a avaliação dele, ele não tem autismo, mas aí nós falamos, mas ele precisa muito de vir, tal, enfatizando bastante, precisava a gente organizar esse comportamento dele, né? Desafia muito vocês, vamos. Por quê? Para a gente trazer ele para nós. Hoje a gente trabalha com ele no grupo, fortalecendo ele para que ele dê conta dessa família. Ele precisa dar conta de sobreviver nessa família sem surtar. Então, às vezes, a gente, como profissional, precisa fazer isso. É antiético? Não. Se eu chegar e falar assim, olha, mãe, ele não tem nada. O problema é você e seu marido. Não olha para ele, vocês são negligentes, vocês são isso, não dá. E aí esse menino vai enlouquecer. Aí, quando ele tiver 11, 12 anos, ou ele matou o irmão, igual aqueles casos que a gente vê, né? Eu odeio meu irmão, ou ele matou, ou ele suicidou. Então, um ou outro. Então, assim, a importância do treino parental, ela não tem medida, gente. Não tem medida, tá? Acaba que a gente faz a medida que eles precisam, porque o treino parental também não é só você sentar junto ali, não. A mãe ligou. Você tem ideia? É assim, o prontuário que a gente faz, se a mãe ligar e pedir uma orientação, tem que escrever lá. Prontuário data tal, mãe ligou por meio de ligação, pedindo orientação tal, foi orientado tal coisa. Entendeu? Então, assim, a gente faz muito assim, que elas ligam, a gente faz chamada de vídeo, tal, porque é mais rápido, mas a cada 45, 60 dias a gente tem que chamar pessoalmente, tá? Às vezes, clínicas grandes, já bem estruturadas, tem os coordenadores, que não é nosso caso, sou eu e a Isabela, eles têm uma equipe, mini equipe, equipe de equipe, tem muita gente grande, que tem coordenador de coordenador, um monte de coisa assim, aí eles conseguem fazer semanalmente, quinzenalmente, é o sonho, de fazer muita frequência, mas a gente não consegue ainda. Então, isso, na medida em que a gente vai aumentando o número de pessoas na equipe, a gente consegue ter mais tempo. Mas o treino parental, igual eu falei, não precisa ser só individual. Você pode fazer ele em grupo. Então, você, na área da ação, você percebe que você tem pais, e aí você não vai fazer o treino, igual eu tinha falado naquela hora, não é fazer juntando as crianças por perfil de criança,
Mas o interessante é juntar pelo perfil de pais. Por quê? Eu estou com o pai do fulano, do Beltrano, do ciclano, com a mesma dificuldade de impor e manter os limites. Aí você vai juntar esses e falar sobre limites, sobre estilo parental, sobre isso, sobre aquilo. Eu estou com o pai do fulano, do fulano e do fulano, que a dificuldade deles é porque eles não conseguem sustentar, eles põem o limite, mas eles cedem demais. E aí eles deixam a criança, já está enlouquecendo eles, aquela criança já está escalonando muitos comportamentos inadequados, tal. Junta esses pais para falar. Mas às vezes tem algumas coisas que são muito particulares de cada caso, que aí tem que ser um para um mesmo. Mas o grupo resolve muito. E eu acho que eu posso propor isso para analista da criança. Como você pode propor? Eu posso propor, né? Você pode falar em reunião de equipe, falar, olha, você está percebendo como é que está a questão dos pais com você, né? Está engajado, tá? Aqui comigo, às vezes, eu sinto uma dificuldade, você tem que ser bem sutil, tá? Você tem que ser de leve. A menos que você já conheça a pessoa e tenha a liberdade. Mas, normalmente, entre profissionais, a gente tem muita delicadeza. Eles são muito vaidosos, na verdade, gente. Muito. Então, aí você chega e fala, né? Eu tô percebendo aqui comigo, não tá muito legal. Assim, assim, assim. Com você. Não, comigo tá bom. Mas então me explica, como que você faz? Como que você faz o treino com eles? Como que é, porque eles te seguem e tal. Mas olha, talvez para me ajudar, o que você acha se a gente fizesse um dia, juntasse as crianças tal, tal e tal, e fizesse um treino com eles junto, e eu participar também e tal. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, Aula. Tá? Quando você não é a profissional que vai definir se vai fazer ou não, você pode sugerir, né? A gente deixa para ir buscar esses extremos, igual a gente chamou a Catinha especializar, que era um caso extremo. Sabe aquele caso que a família ama a pessoa e que você tenta de todas as formas, delicadamente, mostrar que o trabalho não está sendo feito, e aí a gente começa cobrando, né? Então, assim, às vezes uma forma também seja essa, porque a gente faz muito lá quando a gente vê que é um profissional da equipe que não está fazendo o que tem que ser feito. A gente começa a pedir, tem como você me passar a avaliação que você fez dela? Eu não fiz. Mas como é que você começou a trabalhar? Não, eu fui trabalhando à medida que as coisas foram acontecendo. Mas não tem uma avaliação inicial, tal? Não. Mas você tem um instrumento para você fazer? E de repente seria interessante você fazer para a gente acompanhar, você orientar a gente baseado na sua avaliação. Aí o profissional corre e vai procurar o caminho dele para achar o instrumento que ele tem que ter. Outros falam para a gente, não faço avaliação, eu faço só olhando no dia a dia e pronto. Então a gente tem algumas formas de cutucar, sendo leve, sendo sutil, mas às vezes precisa da gente chegar no particular e dar um feedback assim, né? Mas quando é uma equipe, você tem que ter muito jogo de cintura para você falar, porque às vezes isso vira contra você de uma tal forma que depois você não consegue nem trabalhar com a equipe mais. Então tem que ter um cuidado. Não deveria ser assim, né? Porque são profissionais, eu falei, criança não é nossa, é do outro, né? Aqui a gente vive muito também uma outra coisa assim de mudar de clínica. É normal, gente. Quem tem uma criança de desenvolvimento ativo, muda muito de equipe. Eles cansam da cara da gente. Às vezes perde a esperança, às vezes acha que está demorando muito para ter melhor, para ter evolução, e acha que o outro vai conseguir melhor. Às vezes vem um amigo e fala, mas fulano faz com fulano e dá tão certo, eu vou lá para experimentar. Então isso é uma rotina. Se a gente fosse se doer e se magoar, a criança que sai daqui e vai para lá, e vem de lá, vem para cá, a gente vai ser inimigo de todo mundo na cidade que trabalha com autismo. Porque eles não se vão, né? Então a gente tem que ter maturidade para isso, para trabalhar em equipe, para abrir mão do paciente, para receber o paciente do outro, para conversar, né? Mas não é todo mundo que tem, não. É uma coisa bem difícil, tá? Como que vocês imaginam, assim, alguém que faz treino parental, já trabalha com parental, seja na psicoterapia, ou seja na área de cada um, vocês trabalham? Quem mais? Fala pra gente um
aquilo que a gente leva para a família, de cima para baixo, não vai funcionar. Eles podem não te falar na hora que não vão fazer. Eles vão falar que vão fazer, mas depois eles vão falar que deu errado. Eles vão falar que não funcionou, não teve tempo, né? Então, tudo que vem de cima para baixo é difícil de aceitar. Então, tenta agora começar a perguntar para eles o que é que eles querem, como que é que eles pensam que poderia ser feito, o que vocês acham de a gente fazer assim? Deixa eles escolher. Sabe aquela coisa que a gente faz com criança? Te dá duas opções para ela escolher. Ó, qual você quer, esse ou esse? Ela vai escolher, porque ela vai escolher dentro de um cardápiozinho ali que você deu para ela de opções, né? Então, é a mesma coisa com os pais. O que vocês acham mais fácil para vocês para a gente trabalhar tal coisa? Fazer assim ou fazer assim? Aí eles vão escolher dentro daquilo que você quer sugerir. Né? Mas a gente tem que sempre procurar dar opções para que eles participem da tomada de decisão. Porque quem vai fazer são eles. E se não ficar confortável para eles, eles não vão fazer. Se eles não acharem que faz sentido, eles não vão fazer. Essa pergunta de se faz sentido também é muito importante. Acabou de falar, faz sentido para vocês que eu estou falando? Tudo isso que eu falei fez sentido? Você pode falar, que se não fez, a gente vai achar outro caminho para fazer. Ah, isso é muito importante. Isso que você falou em relação a verificar o que você vai falar, não é quando você aplica alguma escala, coisa assim, para mudar. Existe testes de escalas ambientais de treino parental, né? Mas a gente pode também ensinar, né? Fazer a psicoeducação, que é uma outra ferramenta que a gente tem dentro da psicologia e dentro das outras áreas de atuação também, né? Que é explicar como são os estilos parentais. Então, o que a gente tem? A gente tem o estilo parental permissivo, tá? Então, é aquela família que tudo pode, que tudo é permitido, é sim para tudo, né? Tudo tem que ser só positivo, não pode ter correção, não pode ter não, né? Aí, o que a gente mostra para eles? Quais são os riscos desse estilo parental? Quais são os riscos de você oferecer para a criança tudo o que ela quer a tempo e a hora? A gente vai criar uma criança que vai mandar em todo mundo, que não vai conseguir, não vai ter tolerância ao não, né? Que vai sair para a vida com um namoro, com um trabalho, com um casamento, querendo que todo mundo faça as suas próprias vontades, né? A gente vai ter uma criança que vai estar acostumada a ter tudo, e isso faz a gente ficar insaciado e faz dar um vazio, porque tudo que eu quero eu tenho, sabe? Quero isso, parece. Quero isso, parece do meu lado. Eu quero isso, é agora. Eu quero fazer aquilo, vamos. Então, uma criança que tem um contato com a frustração, não amadurece, né? Quer alguma coisa para ensinar mais a gente do que as dificuldades da vida? De que o não que a gente ouve, que a decepção que a gente passa, a frustração que a gente passa. É onde a gente se fortalece mais, né? Então, assim, com o amor a gente aprende muito, mas com a dor a gente aprende também muito mais às vezes, né? Então, é preciso ensinar para as crianças isso. E hoje em dia a gente vive um mundo que parece que todo mundo esqueceu como faz isso. Por causa disso. A mãe não queria que eu deixasse ser consultada. Nos jogos, ela teve uma reunião, e depois e ela pediu para que eu deixasse ele ganhar sempre nos jogos, porque senão ele ia chorar. Aí eu falei, tudo bem, deixa eu chorar, não tem problema, ele precisa chorar, precisa explicar, porque tinha que passar. Aí ela falou, não, mas é que assim eu não gosto. Eu falei, não é uma gosto, se eu não dou conta. Aí eu fiquei assim, sabe, eu entendo que é difícil pra gente ver que a nossa criança está chorando, que a nossa criança está passando por esse processo de sofrimento, mas é importante que ela passe. Mas aí, sabe o que você pode dizer? Eu faço assim, ver se faz sentido para você. Quando a mãe fala, eu não aguento ver o menino chorar. Aí ele fala, mas o choro serve para muitas coisas. Né? Quando a criança é bebê, ele chora porque está com fome, ele chora porque está com dor de barriga, ele chora para te chamar. E o choro vai tomando uma forma diferente que a gente começa até a saber quando que é o choro que é papai, quando que é o choro que é mamãe, quando que é o choro de dor, quando que é o choro, não é? Quem tem uma criança não verbal sabe disso, que a gente identifica como que é essa comunicação, né? Então fala, você lembra quando ele era bebezinho, que você identificava quando o choro era de dor, de sofrimento, quando não era? Então, é a mesma coisa. Hoje ele está usando o choro como uma forma de comunicação. Esse choro não é um sofrimento. E aí mostrar para ela que aquele choro que ele está tentando é conseguir o que ele quer. Não é que ele está sofrendo porque ele não tem aquilo, ele está tentando organizar a situação de uma forma que funcione. Por quê? Funcionou até hoje. Então aí você pode questionar com ela, como que é? Desde sempre é assim?
que isso vai ser uma coisa que lá na frente todo mundo vai fazer? Né? Será que todos os coleguinhas da sala vão fazer tudo que ele quer do jeito que ele quer? Será que quando ele tiver 12 anos, hoje ele é pequeno, uns tem 3, 4 anos, né? Hoje ele é pequeno e às vezes a gente acha até bonitinho as biquinhas que eles dão. Mas imagina isso, que não for modificado hoje, imagina ele com 12 anos fazendo esse comportamento em algum lugar. Como é que você vai se sentir? Será que você vai ficar confortável? Tenta imaginar como que as pessoas vão estar te julgando, te olhando. Será que ele vai ser bem-vindo nos lugares? Será que as pessoas vão querer a presença dele? Então, eu tento sempre falar para eles assim, pensa no futuro, tá? Porque o futuro só vai mudar se mudar hoje. Então, pensa no futuro. Esse comportamento que seu filho apresenta hoje, quando ele tiver 12, 13 anos, vai ser pertinente? Alguns hoje são aceitáveis. Mas, na maioria das vezes, todo comportamento inadequado da infância, na adolescência e da adulta, ele é muito esquisito. Vai ser muito impertinente, vai ser muito desafiador para essa família lidar com essa criança. Então, aí a gente tem que começar a apresentar para ela e falar assim, o que é melhor? O que você acha? Eu pensei em a gente, como você ama ele muito, e eu sou a terapeuta dele, de a gente começar bem devagarzinho. Vamos começar a aumentar o tempo dele de espera, tipo em 2 segundos. Aí na hora que ele pedir, mamãe, eu quero isso, ao invés de se entregar na hora, você fala assim, só para ele acostumando com a palavra espera. Aí você fala assim, espera só um minutinho. Bom, você está introduzindo a palavra espera. Aí depois, nas próximas vezes, mamãe, eu quero uma coisa. Só um minutinho, eu vou só pegar um negócio aqui que caiu no chão. Só um minutinho, eu vou só ali acabar de enxaguar minha mão, que tá suja, e já pego para você. Você vai aumentando isso para mais tempo. Então não precisa ser algo sofrido, você vai fazendo gradativo. Porque se isso, tem mães que o choro do filho dói, a gente fala que dói lá no DNA. Dói muito mais fundo do que no coração. Entendeu? Então, e se você falar, não, ele vai chorar, ele tem que chorar por ele aprender, ela vai te xingar e vai te sair. Então, a gente tem que ir de forma gradativa com a mãe, mostrando para ela que é muito melhor a criança aprender a frustração com ela, que ama, e com o outro que vai chegar dessa raiva dele. Vai chegar mandando ele embora, com a menina que ele gosta, que vai dispensar ele, aí ele vai sofrer. Aí vai ser sofrimento. Né? Mas hoje não. Porque na fome, ela fez o mesmo pedido, para que deixasse ele ganhar todas as vezes, para ela não ter esse sofrimento. E aí a fome fizemos de uma forma exatamente disso, de entender que ele vai levar um tempo, vai ganhar tal coisa, que vai demorar um pouquinho. Só que na sessão da fome, ele tentou quebrar a sala, porque a fome não entregou o que ele queria. E ele tentou quebrar a sala, e no final da sessão, ele ia entrar comigo. A mãe dele entrou na minha frente, pegou ele no colo, deu um bombom e falou assim, não vai ficar mais aqui. Eu fiquei, ah, então vai, então. Quando uma criança tem dificuldade, gente, de frustração, não queira bater de frente com a criança no sentido de assim, ordem dada, ordem cumprida. Eu mandei, você não vai pegar e pronto. Tá? Nunca faça isso. Aliás, com criança nenhuma. Tá? Existe uma coisa que a gente chama de assentimento. Consentimento a gente tem dos pais, a gente tem de quem fala, de pessoas, pacientes maiores. O assentimento a gente pega das crianças menores e de quem não expressa verbalmente falando. Que é o quê? Como que a gente sente que essa criança está nos aceitando? Como que a gente sente que essa criança está dizendo para nós que está ok, você pode trabalhar comigo, você pode fazer isso comigo. Se a gente não tem um assentimento da criança, a gente não pode fazer. Tá? A gente não pode, não tem esse direito. Então, assim, tudo com a criança, com o paciente com alguma limitação, alguma demanda assim, especial, né, a gente precisa ir com muita calma. Então, para trabalhar isso tem técnica. Não precisa também falar, não, você não vai fazer isso, eu vou te frustrar, você vai aprender agora e deixa eu chorar. Não, gente. Esse tipo de coisa do tipo ignora, não se usa isso mais faz tempo. Já foi usado. Tá? Já foi usado isso de ignorar, mas isso faz tempo. Quando você ignora que a criança, quando você ignora a criança, você traz consequências muito graves. Você traz sensação de desamparo, sensação de desvalor, você coloca nessa criança sentimentos muito ruins. Hoje não se usa isso mais. Já se usou? Já. A gente já usou? Já. A gente já levou? Já. Tem jeito de voltar lá para se corrigir? Não. Mas dá para corrigir daqui para frente. Tá? Então, o que a gente faz no caso desse, que a criança não consegue ser frustrada?
a gente começa fazendo trocas rápidas, tá? Então, tipo assim, ela quer isso aqui e eu falei não. Aí ela chorou. Aí, primeira coisa que eu vou trabalhar é a comunicação. Como que ela vai me pedir sem ser chorando? Ó, não entendi. O que é? Você quer isso aqui? Não, só você me pedir, fala, me dá. Né? Se é uma criança que fala, faz assim, me dá, eu entendo. Aí ela fez assim, aqui, ó, pronto, tá na mão. Né? Aí a gente começa a fazer, primeiro, que mostrar para a criança que ela pode pedir do jeito certo, que isso gasta muito menos energia, que ela vai ter o que ela quer quando ela pede. Então agora eu tenho que dar tudo que pedir? Não. Esse é o primeiro passo, ensinar como funciona. Se na primeira vez que eu ensino ela a pedir, ela pede, eu falo, tá, entendi que você quer, mas não vou te dar, ela vai falar, então não adianta, vou quebrar tudo que já resolve isso logo uma vez, né? Então a gente tem que ir por partes. Aí ensinou a pedir do jeito certo, aí você vai começar a fazer as trocas rápidas, tá? Então aí é tipo assim, ela quer isso aqui, ó, então tá, então você, eu vou te entregar, que você me pediu, né, tá aqui, mas ó, vou marcar aqui, tá? Já já eu vou precisar pegar pra gente fazer tal coisa, outra coisa. Aí você vai falar assim, ó, pronto, minha vez agora, guardou, agora tampa essa aqui, pronto, sua vez de novo. Então, aquilo que é muito importante para ela, que ela tem dificuldade, que ela quer aqui, você vai começar fazendo as trocas bem rápidas. Tipo assim, agora é minha vez. Se a criança ficou 2 minutos com o objeto, você vai ficar 5 segundos. Não vai ficar o mesmo tempo que ela, de igual para igual. Você vai ficar 5 segundos só e se olha lá. Aí você pegou e falou, minha vez, que legal, então, pronto. Agora é minha vez de novo. Aí você já aumenta para 10. Até a criança entende. Por quê? Quando você faz essas trocas bem rapidinhas, a criança entende que ok ela pegar, ela vai devolver. Ela precisa entender que você vai tirar isso dela agora, mas que em algum momento ela vai ter de volta. Tá? Outra coisa que também acontece muitas vezes, a criança fica muito privada de alguma coisa e fica avançando na gente. Então, por exemplo, celular. Eles adoram o celular. E às vezes a família, não vou deixar, não vai ter tela, isso, aquilo, e vai e priva totalmente a criança. Aí o menino está na rua, passando o celular eletrônico, gruda no relógio digital do outro, e vai virando aquela coisa mais inadequada. Então, não. Tem que pôr o limite? Põe o limite, mas dá um acesso para a criança. Deixa a criança, então, ter a tela para poder fazer alguma coisa que é educativo, alguma tarefa da terapia que você pode colocar, ao invés de fazer no papel, que você pode fazer no tablet, no celular, porque sacia. Se sacia, eu vou suportar ficar sem aquilo por um tempo, porque eu sei que em algum momento da terapia eu vou usar aquilo. Então, tipo, se é alguma coisa que ela quer muito, sempre, toda vez, por exemplo, o celular, você pode usar o celular como um reforçador? Pode. Deixa ele lá para a criança que está assistindo. É tipo um vídeo de 2 minutos, dá para você fazer quase a sessão inteira. Tipo, fez ali, ó, sua vez de ver. Soltou 5 segundos, pronto, minha vez. Vai, faz aqui, tá bom, ó, sua vez de ver. Ó, parou. Até a gente ir tirando isso e falar, não, então agora a gente vai fazer esse bloco todinho aqui de atividades, depois você assiste um pouquinho. Vai assistir o vídeo inteiro? Não, é o mesmo pouquinho. Porque o ideal é que ele não precise de nada disso. Mas a gente pode chegar de uma vez e falar, a regra é, você vai fazer todas as tarefas que eu tenho para você. Depois, lá no final, se sua mãe deixar, ela te dá, eu vou te dar. Acabou, tá? E esse acabou com a mãe também. Então a gente precisa ir mostrando para a mãe, é gradativo. Tá? Então não precisa também chegar na mãe e falar, olha, mas ela precisa chorar, ele precisa entender, ele precisa. Mas aí você vai explicar isso com muita delicadeza. Olha, você pensa se a gente não ensinar isso para ele agora, quem vai ensinar? Né? E será que essas pessoas vão ter o mesmo amor que você tem? Então, o que você acha da gente começar tentando junto? Que eu e você, a gente faz junto? Vamos começar a fazer bem devagarzinho, assim, ó. Você vai ver, não é sofrimento, é algo que não está trazendo dor para ele, nós não estamos machucando. Vamos começar assim? Entendeu? Aí a mãe vai engajando com você. Tá? Porque realmente não é fácil. Para quem é mãe sabe que já não é fácil a gente falar não com o filho, a gente vê um filho chorar. E eles sabem disso e eles usam disso contra a gente. Né? E assim, a gente continua sentindo uma culpa enorme por fazer as coisas, né? E eles sabem direitinho que estão fazendo isso, usando e manipulando a gente. Né? Então, a gente sabe que já é difícil. Agora, imagina para quem tem um filho, que tem alguma necessidade, que tem alguma dificuldade, e que todo mundo já fica com aquela coisa, será que vai dar conta? Será que não vai, né? Não, vamos acreditar na criança. Isso é algo para a gente trabalhar no treino parental. Às vezes, a gente tem criança que sabe fazer tanta coisa, gente, que pai e mãe não sabem, nunca viu fazer. E não acredita que foi. Às vezes a gente mostra e fala, não foi. Foi até que fez. Não foi. A gente fala, foi, tá aqui. Aí a gente pede para filmar, e faz. Não acredito. Não acredito que faz.
família não acredita na criança. E a gente precisa acreditar. Tá? Porque se a gente não acreditar, a assistência não vai fazer nada. Né? Porque se a família não acredita e a gente não acredita, não vai dar certo. Tá? Então a gente tem que acreditar que todo mundo aprende, a gente tem que acreditar que toda criança é capaz, a gente tem que acreditar que quanto mais a gente oferecer, mais ele vai aprender. E aí, na medida em que a gente consegue fazer isso e provar para a família que acontece, aí eles vinculam com a gente. Então, aquelas famílias que têm muita dificuldade de ter vínculo com a gente, de engajar no que a gente orienta, você tem que eleger alguma coisa que é importante para eles, trabalhar duro naquilo na sessão, sem a participação deles. Trabalha duro e mostra para eles, ó, consegui. Aí você fala, consegui, você fala, não. Aí você fala, agora eu vou te ensinar como você vai fazer também. Tá? Então, assim, a gente precisa achar alguma coisa que é importante para a família, para você conseguir atingir aquele objetivo, dá o sangue, mas consegue. E aí a família vincula com você. Mas sempre tem que ser dentro de respeitar como que eles estão se sentindo também. Se você for chegar o ferro deles, para eles fazerem alguma coisa para a criança, não vai acontecer. Qual profissional? Da área de comportamento? Aí ele vai com propósito de enfermidade. Ela é youtuber, ela chama Edna. Apresentou para ela.
a gente trabalha sempre com uma fala diferente. A gente evita falar o comportamento que ela é para fazer. Mas como que é a vida da mãe? Você tem alguma qualidade de vida? Tipo, faz uma atividade física, tem suporte, ou é só ela lidando? Tem alguém que ajuda? Não tem? Aí a gente tem que entender que realmente é difícil e é esgotante, né? Assim, esgota qualquer um. Então aí a gente precisa ajudar ela a pensar que quem está no problema não consegue encontrar solução, né? Principalmente se já está desorientado, está muito estressado. Aí é hora de a gente sentar junto e tentar achar com ela estratégias para ela dar conta disso. Então, assim, exemplo. Porque é uma criança que fica de manhã na escola e fica o resto do dia inteiro com ela. Dá para achar alguma instituição de contraturno para colocar a criança? Ah, mas tem condição financeira ruim. Mas dá para ir para alguma instituição, tipo, tem várias casas religiosas de centro, de igreja evangélica e tal, que faz um trabalho de contraturno para crianças. Dá para achar um lugar desse? Dá. Dá para achar alguém que vá revezar com ela, algum familiar? Dá. A gente tem que sentar, às vezes, e achar estratégias para essa mãe pensar. Porque ela não vai ter como dispor, né, desfazer da criança, que já existe. Né? Ela não vai também querer matar essa criança, a gente espera que não, né? Mas, se a gente não der recurso para a mãe de pensar em alguma forma de ela ter um alívio, talvez isso aconteça, né? Então, a gente... Qual que tem autismo? Aí, quando encontra no fim de semana, ela fica louca. A família tem condição? Mais ou menos. Às vezes as famílias acham que distanciar as crianças tudo é o caminho mais fácil, né? E não é, porque se a dificuldade deles é de convivência, é de um conviver com o outro, mais ainda a gente tem que pôr perto do outro, né? Mas está mediando. Então, aí ela tem que ser muito orientada, às vezes levar para fazer sessões dos dois juntos, né? Das duas crianças juntas, para mediar, e aí depois, quando eles estiverem já melhorzinhos, coloca a mãe junto, para poder ela aprender como que faz essas mediações
de ações para poder eles começarem a replicar isso em casa, em outros momentos. Agora, se ela não aguenta mesmo, tipo, não aguenta ficar, e os meninos estão praticamente sozinhos ali, é melhor colocar eles em algumas atividades de contraturno, às vezes algumas até juntos, um com o outro, onde tipo uma luta, uma natação, onde tem um professor lá que vai gerenciar essa situação, né? Mas precisa conscientizar ela de que quanto mais ela faz, aí entra a matriz, que a gente vai fazer amanhã. Quanto ela fica triste, aí o que ela faz? Ela separa os meninos. Aí o que acontece? Aí ela fica chateada porque os meninos não se suportam. E aí quando eles se encontram, eles brigam de novo. Aí o que ela faz? Afasta eles mais ainda. Manda um para a casa de um, outro para a casa do outro. Daqui a pouco, eles não convivem mais. E os irmãos são quem vai estar mais junto a vida inteira, gente. Pai e mãe vai morrer. Quem vai caminhar a trajetória toda aí são irmãos. Então eles precisam aprender a conviver. Né? Então, às vezes, mostrar para ela que isso que você está fazendo até hoje está funcionando? Está dando certo? Ela vai ter que te responder que não. Né? Do jeito que você está tentando hoje, está dando certo? Não. Então, e se a gente tentasse diferente? Você acha que ao invés da gente afastar eles, a gente juntar eles, a gente começa aqui na clínica, entre nós só, depois a gente chama, te introduz na sessão, e você participa para você aprender como fazer, e aí a gente vai te treinando e você vai fazendo isso em casa. Se existe uma babá, por que não pode ser então uma pessoa que fique com os dois? E que seja treinada pela clínica para como vai lidar com a criança? É nosso papel, tá? É nosso papel. A gente tem que treinar quem quer que esteja com a criança. Se é avó, se é tia, se é irmão, qualquer um que a pai e a mãe chegar e falar, fulano fica com a criança, treinar. Treinar, só não adianta. Às vezes fica com babá, tal, a babá vai participar do treino parental. Tem que participar, tá? Gente, eu não tenho relógio e eu não tenho limite. E eu não tenho noção de tempo. Na hora que chegar a hora, que hora vocês fazem agora? Vocês querem parar um pouquinho? Aí a gente, 10 minutinhos só, né? Não precisa muito, não. Só pra vocês esticarem as pernas. Pausa, né?